Copa do Mundo 2026. Copa do Mundo é uma festa, né? Quem não gosta, até quem não aprecia ou não segue futebol, volta a sua atenção para a Copa durante esses dias, né? A cada 4 anos a gente tem não apenas uma disputa de futebol, mas uma festa. E vamos pensar um pouquinho, rapidamente, algumas coisas apenas dessa de 2026. Nunca houve uma Copa com tantos participantes como agora, portanto nós estamos vendo algumas novidades aí, né? Uzbequistão, Curaçao, Jordânia, né? Impressionante, né? Países que a gente nem ouve falar deles. Eu não estou acompanhando todos os jogos, mas às vezes quando a gente para, vê alguma coisa, segue um pouquinho, né? Porque não tem como assistir todos os jogos o tempo todo, literalmente impossível. Portugal e Colômbia, né? Ficou 0-0, que jogaço, os dois times para lá e para cá o tempo todo, muito bom. Que super jogo. O melhor jogo de todos até agora, com certeza, Argentina e Cabo Verde. Cabo Verde perdeu, mas ganhou a simpatia e o carinho de literalmente todo mundo. Os brasileiros todos torcendo pelo país por causa da língua portuguesa, né? Cabo Verde é ex-colônia de Portugal, assim como nós aqui no Brasil, faz parte da comunidade lusófona, né? Que jogo bonito que Cabo Verde fez, que maravilha. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, né, logo mais vai ser Brasil e Noruega. Quando o vídeo for veiculado no YouTube, já terá passado, todos saberemos o resultado. Agora, antes do jogo, é absolutamente impossível cravar qualquer resultado. Literalmente, qualquer coisa pode acontecer logo mais. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. É porque nesses dias que a nossa atenção está voltada para a Copa do Mundo, estão acontecendo algumas coisas e a nossa tendência, conscientemente ou não, é de deixá-las de lado, não dar atenção. E eu quero me referir agora especificamente ao terremoto da Venezuela, dia 24 de junho, né, o meio exato do calendário cristão, né, 24 de junho, 6 meses do último Natal, 6 meses para o próximo, e aí justo nesse dia acontece um terremoto de grandes proporções na Venezuela, e aí a gente tem que parar para pensar, né? Estamos olhando para a festa que é o futebol, mas tem muita gente sofrendo na Venezuela agora. O país, infelizmente, não tem infraestrutura, não tem condições de lidar com uma situação assim. Eu me lembro de alguns anos atrás, você que está me acompanhando agora, há de se lembrar, né, o terremoto do Haiti, né, foi devastador também, né, uma calamidade terrível. E mais ou menos, um pouco antes, havia acontecido um terremoto no Japão, de proporções sísmicas muito maiores do que as do Haiti. Só que o Japão tem uma infraestrutura incrível, né? Uma das melhores, talvez a melhor do planeta inteiro. E os danos foram infinitamente menores do que o terremoto do Haiti, que foi de uma proporção menor, mas os estragos muito maiores, porque o Haiti não tem infraestrutura de jeito nenhum, assim como é o caso agora da Venezuela. E aí, justamente nesses dias, um amigo meu me mandou um vídeo de uma mulher, não conheço, não sei quem ela é, fui ver no Instagram, a mulher tem 1 milhão de seguidores, meu Deus do céu. E ela comentando o versículo de Isaías 24:20. Eu vou ler para você aqui, na Almeida, revista e atualizada no Brasil, da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim: a terra cambaleia como um bêbado e balanceia, engraçado que eles não colocaram balança, mas balanceia, como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. E aí a mulher vem falando, aconteceram tantos terremotos no ano tal, vem trazendo uma estatística mostrando que a quantidade de terremotos no mundo tem aumentado. No século XIX foram X e agora é X mais não sei o quê. E um tom assim alarmista. Aí eu fui ver alguns dos comentários, não vi todos, né, porque eu não tive paciência para ver todos. E aí todo mundo, né, seguindo a linha de raciocínio que a apresentadora daquele vídeo propôs. E ela ligando com o Evangelho de Mateus, que fala de terremotos como um sinal do fim.
um sinal da segunda vinda de Jesus. Ó, o terremoto está acontecendo, Jesus vai voltar. Mas vamos parar para pensar um pouco? A gente nunca pode ler a Bíblia do jeito que essa mulher sugeriu, porque ela sacou o versículo do seu contexto e apresentou este versículo de maneira isolada, sem ligá-lo ao que vem antes e ao que vem depois. A Bíblia não foi feita para ser lida dessa maneira, como se fosse um biscoito da sorte chinês. Você sabe como é que é, né? Aquela massa de farinha de trigo que é oca, aí você dá uma mordida, ela é muito fininha, muito leve, quebra, tem um papelzinho, você desenrola e tem uma frase ali dentro. Uma frase bonita, de autoajuda, uma coisa assim. Ou então, sorte do realejo, né? Você sabe o que é isso, né? É aquele camarada que fica com a maquininha, um papagaio, tem uma correntinha na pata do papagaio, aí o homem gira uma manivelinha, passa uma musiquinha, você dá o dinheiro para ele, aí o papagaio pega um papelzinho, né? O papagaio foi treinado para isso, e te entrega, você abre e tem uma frase. Uma frase bonita, uma inspiração, uma coisa assim. A Bíblia não foi escrita para ser lida como se fosse sorte do realejo que o papagaio te entrega com o bico dele, nem como se fosse frase de biscoito da sorte chinês. Não. Quando a gente lê um texto, a gente tem que ler o contexto. E se a gente puder conferir o texto na língua original, melhor ainda. Nem todos vão ter condição para isso, né? Por isso que eu disse se puder, se for possível. O texto de Isaías 24:20, então você não pode fazer isso que essa apresentadora fez. Saca o versículo, a terra cambaleia como um bêbado. É uma profecia. No futuro isso vai acontecer. Está acontecendo agora. A profecia de Isaías cumpriu. Jesus está para voltar. Não é assim, não é assim, não é assim. De jeito nenhum. Vamos olhar o capítulo 24 de Isaías inteiro. É uma condenação ao povo de Israel dos dias de Isaías, do seu tempo. Ele não está falando para 2.800 anos depois dele. Ele fala para os seus contemporâneos e os critica porque eles quebraram a aliança com Javé, com o Deus Criador e Libertador. E no início do capítulo 24, no versículo 5, a gente lê assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebram a aliança eterna. Ó, você tem uma sequência de 3 aqui, né? É aquilo que tecnicamente, nos estudos da poesia hebraica, é chamado de tricola. Né? Você tem aqui, ó, 3 termos, uma sequência de 3 termos. Transgrediram as leis, o primeiro, violam os estatutos, o segundo, quebram a aliança eterna. A aliança que Deus estabeleceu com o povo lá por intermédio de Moisés. O resto do capítulo é uma crítica ao povo, aos sacerdotes, são mencionados aqui no texto, aos dirigentes, porque desobedeceram à aliança. E quando o versículo 20 fala a terra cambaleia como um bêbado, é linguagem poética. Não é para ser entendida literalmente. Aqui não está falando de terremoto. Não. Uma linguagem poética para dizer que a estrutura da sociedade estava em crise porque a aliança havia sido quebrada. A aliança que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás aquilo que pertence ao teu próximo, não matarás, enfim, não furtarás. Essa aliança quebrada, e a sociedade entra em crise por causa disso. Deixa eu dar uma palavrinha agora sobre o texto original, o hebraico. Em português, a gente tem uma palavra para terra, que é terra. Em português, eu tanto posso dizer terra que você cultiva para... você planta nela, a cultiva para extrair o alimento, como você pode dizer o lugar onde as pessoas habitam. Né? Na minha terra, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, Gonçalves Dias. É uma palavra só, não é? Mas o hebraico tem 2 palavras distintas. Então aqui no versículo 20, né, da Almeida atualizada, terra, né? Mas em hebraico nós temos a palavra Adamá, oxítona, Adamá, que é a palavra usada para a terra que a gente cultiva.
é a palavra que é usada no Gênesis, quando fala que Javé, Deus, criou o humano, Adão, o humano, da terra. Tá? O que mostra a ligação íntima do humano com a terra que a gente cultiva. Mas tem também a palavra Eretz, né? Proparoxítono. Eretz significa a terra que a gente mora. É um sinônimo de país. É o mesmo sentido de terra lá da poesia do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Terra onde a gente mora. Nesse sentido, quem traduziu, a meu ver, melhor foi essa edição aqui, ó. A Bíblia, a edição da CNBB, né, que é a versão católica. Eles traduziram por país. País. Então, Eretz aqui traduzido como o país cambaleia. Por quê? Deixa eu ler aqui como é que ficou para você na versão da CNBB. O país vai cambalear como um bêbado. O país. E o que mais me chamou a atenção na fala desta influencer aí, que tem tantos seguidores, é que em nenhum momento, nenhuma vez, ela falou uma palavra de solidariedade em relação à Venezuela. A gente que está sofrendo, pessoas que perderam entes queridos, gente que está passando fome, gente que perdeu tudo que tinha, porque né, a casa, o apartamento desabou. E aí, essa deve ser a atitude cristã, não fazer esse discurso alarmista, catastrofista. Ah, Jesus vai voltar, a profecia está cumprindo. Oh, que bom, aleluia. Terremotos estão acontecendo. Sinal que Jesus vai voltar. E a pessoa fica alegre e se esquece de compadecer daqueles que estão sofrendo. A Bíblia diz, chorai com os que choram. Há entidades que estão procurando ajudar as vítimas do terremoto na Venezuela. O governo brasileiro enviou toneladas de ajuda, de vacinas, vacina antirrábica, por exemplo, antitetânica. E há entidades como, por exemplo, a Médicos Sem Fronteiras, a Visão Mundial, que é uma ação humanitária protestante, que atua no mundo inteiro, literalmente. A Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A Unicef, que é o braço da ONU para a infância e adolescência. E todos esses órgãos atuam aqui no Brasil. Se você procurar, você vai encontrar maneira de colaborar, dar o mínimo que seja. Imaginemos, um exemplo aqui aleatório. Faz de conta que você faz uma oferta de R$20. São órgãos sérios, honestos, pessoas competentes, pessoas que são muito comprometidas com o que fazem. E a gente sabe que a gente pode ajudar e que não vai haver nenhum desvio de verba para fins ilícitos, de modo algum. A nossa atitude deve ser de solidariedade em relação aos que sofrem, e não de pegar o versículo, isolar do seu contexto e fazer o contrário do que o texto está dizendo, né? Porque a motivação dessas leituras atomísticas da Bíblia, que isolam textos dos seus contextos, vai totalmente contrário ao sentido do que os textos bíblicos realmente querem nos dizer. Você, num ambiente da Copa do Mundo que é tão festivo, tão alegre, tão bom, mas já parou para pensar em quanta gente está sofrendo agora por causa dessa calamidade natural que aconteceu na Venezuela? E se você perguntar, mas e o que Jesus fala lá em Mateus? São sinais que revelam e escondem e revelam ao mesmo tempo. Havia terremotos antes de Jesus, o Antigo Testamento fala de terremoto no livro de Amós, profeta Amós. Houve terremotos e acontece o tempo todo. Jesus está dizendo que ele deve estar preparado, não importa quando a esperança cristã vai ser cumprida, se agora ou se no futuro, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que tenhamos a atitude de misericórdia, de compaixão, de solidariedade em relação às pessoas que precisam. Pense nisso.